Atenção para o toque de 6 áreas de conhecimento da análise de negócios. Esse conhecimento está disponível no Guia Baboc para o Corpo de Conhecimento da Análise de Negócios. Para saber sobre isso e muito mais, participe do Papo de Negócios ao vivo todas as quartas, às 8 da noite ou gravado no canal IIBA Brasil no YouTube. Boa noite a você que nos acompanha em mais um Papo de Negócios do IIBA Brasil no YouTube ou então no LinkedIn. Todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, a gente se reúne aqui para falar sobre algum assunto relativo à análise de negócio. Esses papos ficam gravados e estão disponíveis. Se você ainda não está inscrito no nosso canal IIBA Brasil, se inscreva aí, clica no sininho, seja avisado sempre que tiver um papo novo, dá uma navegada, tem bastante assunto bacana que a gente já tratou aqui, que pode interessar a você e ser útil na sua profissão, na sua carreira, no seu trabalho. Quem está me acompanhando aqui hoje é meu amigo Abílio Passos. Boa noite, Abílio. Você tá bom? Boa noite. Bom demais você. Tudo jóia, graças a Deus. Vamos Abílio, para o último papo de 2022. É o último mesmo, Abílio? Caramba, mas já acabou o ano assim, passou voando, hein? Eu costumo dizer que o primeiro semestre tem 6 meses. O segundo tem uns 2 ou 3 no máximo. Pelo menos a sensação é essa, né? Esse é o papo de número 170, o 70º, acho que é assim que fala, papo de negócio. Nós já conversamos, hein, Abílio? Aqui nós já estamos gastando a língua nesse troço, hein? Falamos bastante, né? Aprendemos muito e nos divertimos mais ainda, né? Verdade, verdade. Cada um que vem aqui, cada um dos nossos convidados traz alguma coisa nova, é sempre um aprendizado. Para mim, a gente aprende muito. Muito crescimento. E hoje, sobre o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar sobre comunicação, a importância da comunicação na análise de negócios. A gente vai falar sobre falar. Vai falar sobre falar. Falar sobre o que a gente tenta fazer aqui. Se a gente consegue, a gente vai descobrir hoje. É outra coisa. E a comunicação tem 2 sentidos, né? Até a comunicação de ida, de vinda. O modelo de comunicação depende aí de várias coisas. A comunicação não é falar. Eu brinquei e falei que é falar, mas a comunicação é ser entendida do outro lado. Senão não teve comunicação, né? Falar, ouvir, exatamente. E tem mais coisa aí, além da fala e da escuta, né? A gente vai. Dúvida. Tem outras formas de comunicação. Vamos falar sobre essas coisas, ou vamos nos comunicar sobre essas coisas depois da vinheta? Bora lá. Abílio, antes da gente comunicar, vamos para as nossas tarefas do nosso papo aqui. Vamos começar com o meme da semana? E aí, eu confesso para você que foi fácil arrumar meme sobre comunicação, tá? Porque comunicação... Eu imagino. Tem muita coisa. Acho que foi difícil escolher o meme, né? Difícil foi escolher. Mas eu comecei com esse aqui porque é o clássico, né? Quem não se comunica... se trumbica. Às vezes quem se comunica também. Quem se comunica mal também se trumbica. Errado, né? Até porque é o que a gente falou, comunicar não é só falar, é ser entendido do outro lado, né? Então, se você falou e não foi entendido, não se comunicou. Né? Às vezes a gente comunica e esquece uma vírgula. Muda todo o sentido da história. Eu peguei algumas histórias aqui. Esse aqui eu gostei também. Aqui, ó. Avisa a hora que bater. Ok, né? Bateu. Pá! 10h45. É assim mesmo. Avisou, né? E aí, a hora certinho.
Esse aí Entendeu se ali, né? comunicou e se trumbicou, né? Se comunicou e se trumbicou, e aí, na verdade, a comunicação talvez não foi entendida de maneira adequada. Mais uma aqui, ó. Isso acontece, eu diria, com uma certa frequência, né, Abílio? Famoso telefone sem fio, né? E é engraçado, pode acontecer aqui, inclusive, né? A gente quer comunicar A, é o que você falou, né? Nós estamos tentando aqui nos comunicar, mas às vezes, em vez de falar A, a gente fala B, né? Porque é difícil falar aquilo que você está querendo colocar, principalmente se a gente está falando de conceitos um pouco mais abstratos, de coisas que não são Exatamente. palpáveis, né? E surpreendentemente, a plateia entende C, né? Mas acontecendo uma outra coisa diferente. A comunicação às vezes ela não é entendida porque a gente não fala da mesma maneira como está no que o outro entende, né? Na mesma linguagem do outro. Exato. E Vai aí, fazer sobre uma linguagem, analogia eu para vi essa explicar, hoje, ó. né? Vai Essa fazer uma também não. analogia para explicar, explica como futebol e a pessoa nunca viu um jogo de futebol. Nunca viu um jogo de futebol. Aí, falando de futebol, né? Copa do Mundo aí, ó. Narrando os jogos do Brasil, o Galvão é bom. Narrando os jogos da Argentina, o Galvão é bueno. Bueno para quem, né? O Galvão Bueno, é ele mesmo, né? Tá aí, ó, lá, da Central Messi BR, Central Messi Brasil. Essa daqui saiu ontem. Central do Messi Brasil. Essa é boa. Essa tá fresquinha. Vamos lá. Essa daqui é o poder do boato. Tá? Nossa, essa aí. Poder do boato. Isso tem a ver com comunicação. Então, lá, o chefe lá em cima lá falou: Zé, quero o número despedido. Aí o outro já ouviu e falou assim: o Zé é despedido? E o outro falou: ih, sou o próximo. O que eu faço? Eles estão despedidos, o que eu faço? O que eu faço? Ele vai me entregar também. Nossa, todos falaram mal do chefe, todos nós seremos demitidos amanhã, e agora? É assim mesmo, né? Essa é a famosa rádio peão. A rádio peão ou telefone sem fio, e a coisa vai, essa é a comunicação fluindo loucamente solta, mas com baixa efetividade. Exatamente. Né? Ela não era exatamente essa a informação. Olha lá, o poder e a rádio peão, ela tem né, a rádio corredor, ela tem um alcance enorme, né? É rápido. E aí, para desfazer depois, é difícil. Tá. O último que eu coloquei, que não é exatamente um meme, eu nem vou apresentar ele, porque eu acho que todo mundo aqui da nossa turma conhece, é esse aqui, mas isso tem muito a ver com comunicação, né? Que o cliente explicou, como o líder do projeto entendeu, como o analista planejou, como o programador codificou, e aí tem todas as diferentes coisas no final que o cliente realmente necessitava. Esse é um quadrinho clássico aí para quando a gente vai falar sobre requisitos, sobre o entendimento das necessidades. Para a gente aqui, como analista de negócio, acho que todo mundo já viu esse quadrinho, mas eu acho que é um pouco sobre isso que nós estamos falando hoje, né? Comunicação é isso, né? Sabe que a primeira vez que eu vi essa figurinha, depois eu vi muito em desenvolvimento de produto, desenvolvimento de software, análise de requisitos, mapeamento de processo, comunicação, mas a primeira vez que eu vi esse desenho, não com tantos passos assim, um pouco mais... A primeira versão dele era mais simples, branco e preto. Foi no início da década de 90, né? Quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de produtos da linha branca, refrigeradores e freezers, condicionadores de ar, né? E a gente fazia desenvolvimento de produtos e a gente viu essa figura aí. E surpreendentemente ela continua nos impactando. Né? Continua viva. Porque a comunicação é um problema do ser humano, talvez um dos mais difíceis de serem resolvidos mesmo. Né? Comunicação é a raiz de muitos dos nossos males e de muitas das nossas dificuldades. Exatamente. Muito bom. O tema do dia em 1 minuto. Nós temos para hoje, Abílio? Temos. É contigo, então, você que manda aqui. Bora lá. Comunicação. Segundo o guia Babok, comunicação é o ato de um emissor transmitir informações a um receptor em um método que entrega o significado que o emissor pretendia. As habilidades de escuta ativa ajudam a aprofundar a compreensão e a confiança entre o emissor e o receptor. E a comunicação efetiva beneficia todos os stakeholders.
A comunicação efetiva inclui a adaptação de estilos, técnicas de comunicação no nível de conhecimento e estilos de comunicação dos receptores. Os comunicadores efetivos entendem como o tom, a linguagem corporal e o contexto mudam o significado das palavras. As habilidades de comunicação estão entre as competências fundamentais do Guia Babok e incluem comunicação verbal, comunicação não verbal, comunicação escrita e escuta. E na sequência, o Babok traz as habilidades de interação, que também dependem das habilidades de comunicação. Será que a comunicação é a habilidade mais importante de todas? Já terminou colocando aí uma pergunta aí para o nosso convidado, né? Vamos Será? descobrir. Muito bom, vamos descobrir. Antes de chamar o nosso convidado de hoje aqui, hoje nós temos na bancada o prazer de ter com a gente o Thiago Borges. Seja bem-vindo, Thiago. Boa noite. Boa noite a todos. Como estão? Tudo bem? Tudo jóia. Prazer ter você com a gente aqui mais uma vez. Que bom, que bom. Também fico feliz. Esse é um tema muito relevante, né? Comunicação. Como tratar isso no ambiente corporativo, como é que a gente liga todas as áreas para poder tratar de assuntos tão relevantes e fazer com que todo mundo entenda. Essa aí é uma atividade realmente bem complexa. E é algo que se espera fortemente como resultado de uma análise de negócios bem feita. Não adianta fazer uma análise e colocar na gaveta. A análise só funciona quando todo mundo compreende o que foi analisado e conseguiu, inclusive, gerar uma síntese, alguma coisa que as pessoas entendam. Muito bom. O nosso convidado de hoje é o André Freitas, ele que já veio aqui várias vezes, vai falar sobre a importância da comunicação na análise de negócios. Para quem não conhece o André, ele é consultor em gestão de pessoas, gestão de processos e projetos de reestruturação organizacional. Ele é professor da FGV desde 2002, é engenheiro, tem uma pós em marketing e em desenvolvimento do potencial criativo, é autor dos livros A Reforma do Poder Judiciário e Gestão de Pessoas por Competências. Aliás, talvez eu peguei essa coisa meio antiga que estava prometido para o segundo semestre. O André vai contar para a gente se saiu esse livro ou não. Seja bem-vindo, André, ao nosso grupo. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite. Saiu o livro ou não, André, que estava prometido? Está saindo, está saindo. Está saindo? Está lá, está acabando aí o semestre. Em dezembro, certamente não. Tá. Já passou por ano que vem. O Abílio tem uma pergunta para você aí que ele vai repetir. Agora é contigo, André. O Abílio, repete a pergunta. Será que a comunicação é a habilidade mais importante de todas? A comunicação é crucial, fundamental, evidentemente, né? Eu não gosto muito de colocar em termos do tipo assim, é a mais isso ou mais aquilo, mesmo porque trata-se de aspectos muito subjetivos. Mas a comunicação é uma das bases da civilização, né? Quando as pessoas se comunicam, se entendem ou não se entendem. Então, eu acho que a comunicação realmente é fundamental, está na base de tudo. E o nosso papo de hoje, né, eu coloquei como a importância da comunicação na análise de negócio, mas a comunicação tem importância em qualquer atividade humana, né? Qualquer relacionamento. Comunicar-se é relacionar-se com o outro, e relacionar-se com o outro é a fonte aí dos nossos sucessos e insucessos, né? Então, eu não afirmaria, eu não gosto muito dessas afirmações definitivas, né? Comunicação No entanto, eu acho que comunicação está entre as mais importantes, realmente, qualidades ou habilidades humanas. Para o bem e para o mal, né? A gente fazer a boa comunicação, né? Você pode comunicar bem coisas negativas, você pode comunicar bem coisas positivas. É como um carro, né? Você pode fazer bom uso de um automóvel, pode matar alguém com um automóvel. A comunicação tem essa qualidade, essa característica. Como criatividade, né? Que nós já falamos sobre criatividade. Criatividade também. A gente pode utilizar bem criatividade para o bem, para transformações enriquecedoras ou para transformações negativas. Mas a comunicação está entre as grandes qualidades, as grandes habilidades necessárias aí no mundo de negócios e na vida comum, de maneira geral, né? Interessante. Hitler era um grande comunicador. Você pode não concordar com o caráter dele, mas que não dá para negar que ele conseguiu... O Ministério da Comunicação que manipulava as pessoas. Aliás, tem um filme muito interessante chamado A Onda, talvez vocês conheçam, que mostra claramente como um processo de comunicação
levou um grupo de jovens a praticar certos atos que realmente não seriam praticados de outra forma. É um filme muito bom, muito legal. Eu assisti, é o filme alemão, né? A Alemão, Onda de Welle. Muito bom. Muito bom. Ó, já para a gente se comunicar com quem está nos acompanhando, ó, o Bruno mandou um paz e boa noite para todos vocês. A Liviane está nos acompanhando também, mandou boa noite. O Cadu está nos acompanhando lá pelo LinkedIn, também mandando boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Fiquem à vontade de se comunicar aqui através do chat, colocar suas questões, trazer aí seus comentários, que a gente coloca aqui também assim que der. André, como é que a gente vai rodar o papo hoje aqui? Você quer compartilhar alguma coisa? Eu gostaria de projetar 2 ou 3 slides aí. Não vou fazer uma palestra, evidentemente, mas para dar algum combustível aí ao nosso papo. Antes disso, eu me lembrei, vendo os memes aí, o português, né? A língua portuguesa. Nós, no Brasil, praticamos de um jeito, em Portugal, de um jeito um pouquinho diferente, mas que pode dar muita margem a interpretações. Os portugueses são mais precisos, eles são mais literais, né? E nós brasileiros não. Uma palavra pode ter vários significados. Em Portugal, não. O que é e ponto final. Então, muitas vezes, isso pode dar margem a interpretações errôneas, quando, na verdade, o português está tendo uma interpretação mais precisa, né? Esse é um caso clássico que a gente convive aí. Mas eu queria, o Fabrício, projetar 2 ou 3 slides, aí, ou 4, talvez, só para... Pode colocar aí que a gente projeta aqui. O português, então, você fala, vai ver se eu estou na esquina, mas como eu vai estar na esquina se está aqui agora comigo? Estás aqui agora. Ele vai começar a discutir, porque ele não entende o guardador, né? Avisa a hora que bateu. Ele avisou. 10h45. Avisou. Ele tá errado, só faltou o sotaquinho para falar 10h45. Exatamente. As pessoas ficam fazendo piada de português. Se você for ver, na realidade, quem está certo é ele, né? Não é você que está dando interpretações aí. Está dando informações de uma maneira que não seja clara. Tá, a sua tela não está aparecendo para mim não, aqui. Eu não coloquei ainda, não. Você não Aqui pôs ela ainda. Apresentar, né? Você tem que mandar apresentar aí. Tá, vou lá. Compartilhar. Só um instante. Está aparecendo aí? Não, ainda não. Falta mais alguma clicada aí. Então, clicar em algum lugar. Espera aí. Compartilhar. Não está, estou clicando e não está acontecendo nada. Tem que, acho que, clicar na tela e depois o compartilhar. Ah, sim. Aí, ó. Ok? Essa é a tela. Tá aparecendo? Estamos vendo. Agora sim. Vamos lá. A importância da comunicação na análise de negócio. Pode ocultar essa barrinha embaixo aí, se você quiser. Cadê o mouse? Tá aqui, pronto. Ih, ocultou tudo? Não, é só clicar na telinha de trás aí que ele vai. Ok? Aí, tá aí, tamo aí. Pronto. Foi vários contratempos. Bom, o nosso tema, então, é a importância da comunicação na análise de negócio, mas, como eu disse, a comunicação ela faz parte das relações humanas, não é só na análise de negócio. Nós estamos num ambiente de análise de negócio, no IBA, então a gente usa essa desculpa, vamos dizer assim, para focar em análise de negócio, mas, na verdade, comunicação é basicamente relação entre pessoas, relações humanas. Comunicação é relacionamento interpessoal. Na verdade, comunicação é relacionamento interpessoal. E daí, então, trazem todas as facilidades e dificuldades que o processo traz para a gente. Quando se fala em relacionamento entre pessoas, onde nós encontramos os maiores sucessos e as maiores dificuldades, os maiores problemas, né? Os meios de comunicação. Vamos pensar o seguinte, esse slide é clássico, né? Eu tenho o emissor, naturalmente, e tenho o receptor. Então, o meu emissor ele tem um certo conceito e quer transmitir esse conceito para o receptor. Ele quer montar uma mensagem que leve esse conceito para o receptor. A primeira coisa que ele faz é fazer uma codificação, ou seja, ele vai transformar aquele conceito, por exemplo, numa série de sons que significam palavras
adquirem que constroem frases e que adquirem um certo significado. Então, eu já tenho a primeira possibilidade de ruído. Quer dizer, eu quero transmitir uma mensagem, mas no processo de codificação, talvez eu traga alguma modificação, alguma transformação que vá dificultar o receptor a compreender a mensagem. Uma vez que eu faço essa codificação, eu tenho um canal de comunicação, né, que pode ser o canal verbal, pode ser o canal eletrônico, como é o nosso caso aqui, e o sinal chega ao receptor que faz uma decodificação desse sinal. Quer dizer, ele pega aqueles sons que ele ouviu, transforma esses sons em palavras, transforma as palavras em frases e tenta dar um significado a isso. Será que esse significado é o mesmo significado que o emissor quis transmitir? A gente não sabe, é uma dúvida que surge logo de cara. Por quê? Eu tenho pelo menos dois momentos acrescentando ruído ao processo de comunicação. Vamos olhar rapidinho como é que o receptor, como é que ele recebe a mensagem, como é que ele decodifica essa mensagem. Vamos imaginar que uma pessoa, perante os estímulos externos, ela vai tentar perceber, tentar procurar na experiência passada, que a gente chama de imagens referenciais, que são, ele vai tentar, na experiência passada, descobrir alguma coisa parecida com aquilo que ele está vendo, com aquela imagem, com aquele som, com aquele cheiro, com aquela movimentação, com aquele movimento, com tudo isso, ele vai procurar na experiência passada, que é o que a gente chama das imagens referenciais, aquilo que dá sentido, significado ou coerência. Ou seja, ele viu no passado alguma imagem que tem alguma similaridade com aquilo que ele está tomando contato. Se ele consegue identificar, passa a ter significado ou coerência. Se ele não tem nenhuma experiência passada, nem proximamente parecida, ele vai ficar em interrogação, não vai conseguir compreender o significado daquele estímulo externo que ele está recebendo. A gente chama isso de percepções. Podem ser as percepções cognitivas, que é a percepção consciente, ou as percepções intuitivas, que são as percepções inconscientes. Muito bem, o receptor, então, baseado nesse mecanismo, né, ele tentou compreender a mensagem que foi transmitida pelo emissor. Ele vai devolver, então, dar um feedback, novamente codificação, decodificação, e volta, então, ao emissor, fecha o processo de comunicação. Então, nós temos aí, pelo menos, em 3 momentos, ruídos, possibilidade de ruídos na comunicação. Veja que eu estou tentando transmitir uma imagem, né? Estou tentando transmitir uma mensagem que pode vir de conceitos abstratos para que o receptor compreenda aquilo que eu estou realmente passando. André, essas imagens referenciais que você chamou ali naquela figura, a gente pode associar elas a um repertório que a pessoa tem? Sim. O conceito de repertório. Então, se você não tem repertório, você não consegue entender o significado. Vai ficar mais difícil. Você não vai conseguir fazer conexão entre um estímulo externo qualquer e uma percepção que você tem dentro de você. Essas experiências passadas, que são as imagens referenciais, muitas vezes você não as tem de maneira consciente. Isso acontece, há uma coerência, mas você fala, mas eu nunca vivi isso, nunca experimentei essa situação. Não importa, você teve uma experiência parecida, próxima daquilo que faz com que o estímulo que você está recebendo tenha algum significado ou coerência. Agora, como você diz, o repertório é importante. Quanto mais repertório eu tiver, quanto mais acesso ao repertório eu tiver, mais compreensão provavelmente eu vou ter. Provavelmente, né? Na verdade, não existe uma regra fixa, né? Também tem uma pergunta, André. Pois não. Quando você fala ali, também relacionado a essa experiência passada, né, a gente nem sempre tem, eu não sei se é exatamente nesse ponto, a gente tem uma experiência passada com algumas coisas e aí está aprendendo ou tentando entender um novo assunto. É aí que entram as analogias. Você está me explicando de um assunto que eu nunca ouvi falar na vida, e aí você faz uma analogia, uma referência com algum assunto que você sabe que eu conheço, por exemplo, o futebol, ou corrida de carro, ou alguma outra coisa, ou família, ou animais, alguma coisa para eu entender daquilo que você está falando. É aí que entram as analogias, é explorar qual é o conhecimento prévio do receptor?
Sim, exatamente, porque o que acontece na prática? Muitas vezes você tem experiências parecidas, mas não exatamente igual. Então, a conjunção dessas duas faz você ter uma terceira percepção, que essa sim faz significado ou dá coerência ao estímulo que você está recebendo. Então, essa conexão entre as diversas imagens que você... Não são só as imagens, né? São a conexão entre as diversas imagens, as diversas experiências passadas que faz com que dê significado ou coerência àquilo que você está recebendo como estímulo externo. O Cadu comentou aqui, André, alguma coisa que vai nessa linha. Ele falou, a maior parte da nossa comunicação são por meio de metáforas. Metáfora Eu acho que é um pouco um recurso aí para tentar utilizar da experiência passada do receptor para que ele entenda mais claramente a mensagem, né? Exatamente. A metáfora é você falar alguma coisa de uma forma diferente, mas querendo dizer outra, e aí a pessoa entende, né? Como que ela entende? Porque ela as imagens referenciais lhe ajudam a ter uma percepção daquilo que está sendo comunicado. Agora, o interessante dessa figura aqui, desse slide, é o seguinte, que, na verdade, se você perceber bem, você recebe um estímulo externo, você vai a uma experiência passada, que é o seu universo interno, e a partir do universo interno, você dá significado ou coerência a esse estímulo, ou seja, a realidade que você tem acesso a uma projeção da nossa ordem interior. Então, o que você vê, o que você experimenta, a percepção que você tem do mundo, na verdade, é uma projeção do seu interior, do seu interno, do seu mecanismo, do seu íntimo, da sua ordem interior. Então, se você está vendo o mundo de uma maneira negativa, será que é você que é o negativo, né? Será que é você que está colocando óculos negativos ao mundo? Então, isso é importante porque eu consigo, então, a partir daí, tomar consciência e tentar melhorar a minha percepção do mundo, a minha percepção das experiências, né, dos estímulos que eu recebo, dando novos significados, novas coerências. Você tocou num ponto, você tocou num ponto que eu ia perguntar, talvez, se for para depois você fala, é que esse ponto talvez até crenças e preconceitos, preconceito no preconceito mesmo, isso pode ser considerado ruído nessa comunicação? Na verdade, o preconceito, conceito prévio, né, está lá nas imagens referenciais. Você tem uma imagem de uma certa coisa distorcida, preconceito, e isso faz com que o significado seja um significado negativo. A sua experiência passada lhe levou a montar uma imagem de um certo acontecimento. Imagem essa eivada de conceitos prévios, né, que você já colocou, já estão marcados em você. Isso vai te dar um outro significado, um significado distorcido, provavelmente. Mas é exatamente dessa forma que funciona. Eu tenho aqui um teste... Pois não. Oi? Não, pode continuar. Eu tenho aqui um teste para vocês. Vocês me dizerem o que está escrito aqui. O diminuto tubérculo, no momento em que se origina, dispersa-se pelo pavimento. A moçoida, quando toscaneja, coloca o extremo do membro superior sobre o miocárdio. Isso é uma forma rebuscada de falar. Eu já peguei. Você pegou, né? Eu peguei o poema aí. Pegaram? Todo mundo pegou ou não? Não. Não pegou? Então, eu vou Mais ou menos. O diminuto tubérculo é batatinha. É verdade. Agora já pronto, cara. Acabou. Só faltava lembrar do tubérculo. Quer dizer, são formas de falar a mesma coisa. Tá certo? São maneiras pelas quais você está dizendo a mesma coisa, só que de formas diferentes, falando um pouco mais rebuscado, um pouco mais... Eu vou falar em voz alta, porque está escrito aqui, mas porque depois esse papo vira podcast. E aí quem está nos ouvindo pelo podcast não vai saber, né? Então o diminuto tubérculo é uma batatinha no momento em que se origina, é quando nasce. Então batatinha, quando nasce, dispersa-se pelo pavimento, espalha a rama pelo chão. A moçoila, quando toscaneja, é a menina quando dorme, coloca
um extremo do membro superior sobre o miocárdio. Põe a mão no coração. Tá? Aí entra o nosso preconceito, Fabrício, porque eu também tinha lido Esparrama pelo chão. Tá? Esparrama, né? Eu ia ressaltar esse ponto. Eu também sempre ouvi falar esparrama, espalha a rama. Espalha a rama. Né? É quando a gente lê sem ler, né? Lê sem ler. Esse é uma armadilha do nosso cérebro. Eu vou mostrar daqui a pouco um caso específico que faz com que a gente leia uma coisa e entenda a outra, ou veja a outra. Né? Espalha a rama, não é esparrama. Né? E aqui uma orientação do Cardeal Mazarin. Cardeal Mazarin foi um cara que viveu em 1606. Ele tem um livrinho muito legal que chama-se Breviário dos Políticos. No fundo, ele está dizendo para o processo de comunicação usar a linguagem do outro. Aos avarentos, fale de prejuízos e lucros. Aos devotos, de Deus. Aos jovens vaidosos, de sucessos prováveis. Ou seja, aos avaros, fale de dinheiro. Aos crentes, fale de Deus. Fale a linguagem do outro. Então, aí está um desafio interessante para cada um de nós. Tentar descobrir qual é a linguagem do outro, qual é a linguagem que o outro compreende de uma maneira mais interessante. Eu tenho um exemplo, uma vivência específica, né? Assim, bem nesse sentido. Eu, alguns anos atrás, comecei um projeto no Judiciário aqui do Rio de Janeiro. No início, lá para mostrar como é que ia ser o projeto, estava um projeto de reestruturação bastante grande e tal. Eu fiz uma apresentação com slides, com figuras, etc. e tal, e os caras odiaram a minha apresentação. Não vou dizer que odiaram, mas não gostaram. Pronto. Né? Tá? Por quê? Porque tinha muitas figuras. Isso vai dizer, mas peraí, uma figura não vale mais que 1000 palavras? Sim, em certos casos. Uhum. Agora, todo mês nós fazíamos relatórios de progresso com 80, 100 páginas, e eles liam tudo. Por que isso? Porque o judiciário lida com texto, lida com leis. As leis são muito detalhadas, muito detalhistas. Então, visualmente, né, as imagens não fazem tanto impacto quanto o texto. Então, você está usando eu estava usando um tipo de linguagem que não era um tipo de linguagem mais adequado àquele público. Então, acho que aí está um desafio interessante, quer dizer, é tentar descobrir qual é a linguagem, o que o outro entende. Tem uma frase que não é muito boa, na verdade, mas assim, fale o que o outro quer ouvir. Contanto que não seja mentira, né? Tá certo. Mas é o que é habitual para ele compreender, né? O que é habitual para ele compreender, quer dizer, a linguagem que ele compreende melhor, a forma, a maneira de transmitir a sua mensagem, que ele compreenda melhor. Claro, ele teria que compreender você também, mas você tomando a frente, você diminui muito as possibilidades de mal-entendidos, né? Muito bom. A Michelle fez um comentário aqui, ela falou que eu sempre faço analogias para facilitar o entendimento do time. Muito importante. Que vai um pouco também na linha das metáforas que o Cadu tinha falado, mas ele só vai funcionar se essas analogias são com alguma coisa que estão no repertório, nas imagens internas do outro, né? O Abílio deu um exemplo até no começo, falou, não adianta fazer uma metáfora futebolística se a pessoa não sabe de futebol, né? Então... É um pouco nessa linha aí que você está tratando. Use a linguagem do outro, faça uma analogia com alguma coisa que o outro conheça. Né? Aí ele vai conseguir compreender e a analogia vai fazer a sua estratégia de comunicação com base naquilo que o outro compreende, naquilo que é a base do outro. Esse é um desafio interessante. Tentar descobrir a linguagem do outro. Agora, tem uma armadilha que é a seguinte... não, desculpa, antes disso. A comunicação interpessoal tem 3 tipos de comunicação. Né? A visual, quer dizer, alguém fala assim para você, você está vendo do que eu estou falando? Quer dizer, é visual. Para essa pessoa, sim. Aí você vai usar desenhos, gráficos, diagramas. A aparência e a forma são tão importantes quanto o conteúdo. Outras pessoas a comunicação sinestésica. Ele fala assim, você se sente confortável com essa proposta? Então, você já sabe que, para esse caso, usar gestos, usar a linguagem não verbal, a linguagem corporal, é importante, ajuda no processo de comunicação. E a auditiva. Como é essa proposta sua para você? Então, nesse caso, você já se entendeu que é usar o áudio, mudança de tonalidade, timbre, volume de voz, usar o som,
que é o que vai fazer mais, causar mais impacto nessa pessoa, vai fazer com que ela compreenda melhor o que você está querendo se comunicar. Agora, uma armadilha, né, que a gente... É uma qualidade nossa, mas pode ser uma grande armadilha também. Eu gostaria que vocês tentassem ler o que está escrito aqui na tela. Eu vou tentar, então. Vai. O nosso cérebro é doido. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. E isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola mesmo. As letras estão todas embaralhadas aqui, e mesmo assim eu consegui ler a frase completa. Veja que interessante. O nosso cérebro não lê cada letra independente, lê a palavra como um todo. Isso facilita, porque aumenta muito a velocidade de leitura, por exemplo. Mas corremos grande risco de ler, pensar que uma palavra, na verdade, é outra. Quem nunca já passou por essa situação? Pensa que uma palavra é escrita de um certo modo e ela é escrita de uma maneira diferente. Eu tenho uma experiência pessoal, né, já há alguns anos atrás, que eu passei por um desses laboratórios que faz vários tipos de exame e tal, e estava escrito lá assim, que fazia bem grande, que fazia densitometria óssea. Aí eu pensei assim, escreveram errado, né? O certo é densiometria. Não, fui no dicionário, o certo é densitometria. E eu lia essa palavra e lia densiometria. Isso vai lá naqueles slides iniciais, né, que eu já tinha um conceito prévio, alguma coisa, imagem que eu já tinha dentro de mim. Então, ao ler a palavra, como eu não lia letra por letra, como a gente não lê letra por letra, lê a palavra completa, eu estava lendo densiometria, quando, na verdade, o certo era densitometria. Quando eu tomei esse conhecimento, né, eu falei, poxa vida, eu estou lendo errado há tanto tempo, né? Então, é um exemplo desse caso do nosso cérebro, que lê a palavra completa, com o conjunto, conceito inteiro, né? E não palavra, letra por letra. Isso faz com que seja muito... facilita bastante na hora de ler, por exemplo, a gente aumenta muito a velocidade da leitura, mas a gente pode cair nessa armadilha, né? Espalha a rama pelo chão, né? Exatamente. Tem um outro caso aqui interessante, que é o seguinte. Tentem ler esse texto. Vai você agora, Bílio. Essa é sua. Esse eu já vi. Vou contar por quê. Esse pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes, né? Repare nisso. No começo, estava mesmo complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece parabéns. E os dois textos eu vi uma vez quando eu comecei a estudar inglês, né? E aí o professor era um curso individual, então a gente ia evoluindo toda semana e tal. E aí para a gente passar a fazer aulas com um professor nativo e que não falava português, eles davam alguns textos, não exatamente esse texto, mas alguns textos assim para a gente ler em inglês, né? E aí que é interessante, porque logo no começo do curso a gente não conseguia ler bem, mesmo na terceira, quarta linha, porque não conhecia bem as palavras. Depois você ia estudando, ia lendo, ia escrevendo, ia fazendo os exercícios, e lá depois de algum tempo, alguns com 3 meses, alguns com 6 meses, alguns com mais tempo, aí conseguia ler o texto rapidamente para ir para um nível melhor. Esse texto ele demonstra assim, claramente a capacidade de aprendizado, né, do nosso cérebro. Quem nunca viu esse texto, está vendo pela primeira vez, acontece exatamente isso. Tem uma linha aí que, a partir da qual você já decifrou o código e você vai, então, lendo com maior velocidade. Não importa a bagunça que você faça, você vai aprendendo e vai lendo com mais clareza e com mais velocidade. Novamente, é aquela coisa, né? É uma armadilha também, que eu posso interpretar de maneira diferente
aquilo que está sendo colocado como uma palavra. Mas isso fica claro o seguinte: nosso cérebro tem uma capacidade impressionante de compreender, mas também de não compreender. Então, tem que ter bastante cuidado. Pode ser uma armadilha essa capacidade do nosso cérebro, né? Eu vejo o seguinte, na minha opinião, né, que eu gostaria de destacar. O que eu vejo nas organizações, muitas vezes, assim, grande parte das vezes, a linguagem que a pessoa usa, a maneira as palavras, os textos, os estrangeirismos, né, que um grupinho, que uma tribo usa, a outra não entende. Então, o que eu vejo com grande frequência, a turma de TI e a turma de RH tem os seus linguajares específicos e muitas vezes não se entendem. Então, de qualidade também, né? Também. E as siglas, né? Sigla, então, é um negócio sensacional, porque começa a falar um monte de sigla, você, o que é isso, né? Quem não é do ramo. Então, aquela coisa que a gente falou agora há pouco, né? O tentar usar a linguagem do outro. O TI usar a linguagem do RH, o RH usar a linguagem de compras tentar compreender a TI. Então, isso faz com que as pessoas se interajam e consigam se comunicar melhor. Essa preocupação, né? Eu acho que duas coisas podem resumir bastante o nosso processo de comunicação, facilitar bastante o nosso processo de comunicação, para se comunicar com clareza e com assertividade. Uma delas é assegurar o entendimento. Se você é o emissor, não custa nada você perguntar para outra pessoa: você entendeu? Ou melhor, o que você entendeu? De uma maneira mais elegante, né? Não vai usar essas palavras que eu estou usando agora, não ficaria bacana, mas assim, de uma maneira elegante, tentar assegurar o entendimento. Você entendeu o que eu falei? Você entendeu o que eu estou te passando? O que você entendeu? Aí você vai comparar o que a pessoa diz que entendeu, se está próximo ou é igual àquilo que você queria que a pessoa entendesse. Se você é o receptor da comunicação, é um reforço positivo da comunicação. Ok, legal, entendi. Eu gosto de fazer o seguinte: a pessoa me passa uma informação, me diz alguma coisa, por exemplo, marca uma data, né? Então, assim, no meu entender, isso significa que estou certo, quer dizer, eu estou devolvendo a comunicação para assegurar o entendimento e fazer o reforço positivo da comunicação. Ou seja, se eu sou o emissor, eu tento assegurar o entendimento, você entendeu? O que você entendeu? E se eu sou o receptor, eu posso também devolver: olha, eu entendi, pelo que eu entendi, é isso, assim, por favor, me corrija se eu estiver errado. Então, estou tendo cuidado de ir acertando e ajustando o processo comunicativo. Bom, isso que eu gostaria de trazer para vocês aqui, para a gente começar o nosso papo aqui. Então, uma frase que eu gosto muito é: deixa ver se eu entendi. Né? Deixa ver se eu entendi. E aí a gente parafraseia o que foi dito com a nossa própria linguagem, usando ali a nossa memória, ali, o nosso repertório, e aí a gente valida. Você força um feedback para validar o entendimento. Da forma como eu entendi, significa que eu costumo o seguinte: quando eu marco uma reunião, né? Dia tal hora. Eu devolvo o seguinte: então está confirmado dia tal hora, repito a data e a hora. Que muitas vezes acontece, dia 17, né? Não, é dia 18. Um erro de digitação simples faz ter um entendimento completamente errôneo. Eu tenho um hábito. Pode falar, assim, eu tenho um hábito, principalmente quando a gente vai fazer. Vai num cliente a primeira vez, vai numa empresa a primeira vez, e aí você tem que começar um processo lá. E às vezes você vai fazer uma apresentação, ou vai fazer um mapeamento de processos, ou vai fazer aquela primeira abordagem, entrevista para fazer uma análise de negócio, para fazer algum trabalho de melhoria de processo, sei lá, alguma coisa no cliente. Eu tenho um hábito que é pedir, na minha primeira visita, para eles me mostrarem e me apresentarem a empresa. Né? Isso tem dois objetivos. Primeiro é conhecer, né, a empresa, conhecer as pessoas, conhecer o que a empresa faz e como eles fazem. Tem algumas empresas que não gostam muito. Fala assim, você olha lá a nossa apresentação no site, né, o nosso vídeo, alguma coisa assim. Mas o que eu tiro geralmente disso? Além de conhecer a empresa, eu costumo, isso aprendi quando, né, depois de apanhar um pouco e escutar, né, e aprender escutativa, já começo a pegar
o idioma dessa empresa. Isso. Né? Se eles costumam usar estrangeirismos ou não. Porque se a empresa não usa e você usa, pode ser ruim. Se a empresa usa e você não usa, também pode ser. Também pode ser ruim. Né? Você fica muito distante. Né? Alguns vocabulários, algumas coisas que para eles é muito comum. Né? Uma coisa muito simples, né? Que para todo mundo... Eu tive numa empresa fazendo um trabalho uma vez, quando o cara começou a falar de produto granel, todo mundo tem um conceito de granel. Naquela empresa, eles tinham um outro conceito. Né? O granel, ele estava envasado. Né? Aparentemente seria o contrário, né? Exatamente, mas o granel era o produto envasado, mas não na caixa. Não na caixa final. Então, é uma coisa que... E assim, outras pessoas tinham passado lá, né, e isso gerava uma celeuma, uma confusão grande, processo definido errado, simplesmente porque ali... E não ia adiantar. 500, 600 pessoas usando aquela expressão para aquele formato, para aquela apresentação. Há 30 anos eu vou dizer, não, vocês estão errados, o produto granel não é isso. Não adianta. Não adianta. Nos meus projetos, eu costumo sugerir, geralmente aceito, em qualquer organização, que se faça um glossário. No nosso caso, aqui nesta organização, porque, por exemplo, a palavra competência, que é da minha... ela tem várias interpretações. Então, muitas vezes as pessoas interpretam assim, a pessoa não tem uma competência, significa que ele é um incompetente. Não, ele não tem uma competência, ele tem uma lacuna de competência que agora vai ser desenvolvido. Né? Outra coisa é processo. Eu, de uns anos para cá, comecei a trabalhar bastante com a área judiciária, né? E para eles, processo é o processo judicial. É outra coisa. Processo de trabalho. Processo de trabalho. Eu estou dando uma aula, amanhã vai ter as 2 últimas aulas, amanhã depois, para um tribunal de justiça. É o tempo todo o processo. Tem que ter bastante cuidado com isso. Então, no nosso caso, processo é... No nosso caso, no nosso contexto, competência é... E aí utilizando, né, os jargões, as terminologias, as gírias, né, daquela organização. Isso é muito importante. Isso facilita muito o processo de comunicação. Tiago, vai lá. Esse é um ponto, André, que você tinha comentado. A minha pergunta ia na questão que o Abílio colocou também. Mas quando você está, principalmente, eu vi ali no seu currículo, você comentou ali agora também, da questão de gestão por competências, né? E normalmente, quando você vai implantar algo dessa natureza, que é um sistema de gestão por competências que é bastante abrangente na instituição e vai muito na linha de gestão estratégica de pessoas, você já começa com termos completamente novos, né? Naturalmente, você vai ter que dizer como é que você vai trabalhar cada coisa ali dentro, e às vezes pode ser um conceito diferente do mercado, porque a sua empresa, de fato, tem uma característica diferenciada. Mas a minha pergunta é em relação àquilo que você tinha colocado no slide, em relação às percepções, às experiências anteriores que as pessoas têm no quesito de facilitar a comunicação, né? Ela vai buscar coisas que ela já experienciou, ou habilidades, ou competências, né? Para poder fazer frente ali no entendimento da comunicação. Como é que você enxerga, quando você implanta um projeto aí de gestão por competências, como que a empresa tem que buscar entender as competências em geral dos seus empregados para fazer, equalizar um pouquinho essa comunicação entre os níveis, né? Entre o estratégico, tático, operacional. Como é que eu boto todo mundo na mesma página em relação às competências que precisam ser desenvolvidas, para que quando eu chegar numa reunião, falar, estamos falando sobre isso, as competências que eu busquei desenvolver vão fazer todo mundo, em algum momento, chegar na mesma página? Isso às vezes dá um pouquinho de trabalho, né? Não se consegue de imediato, não. Mas você ir elaborando um glossário, na medida que as coisas vão acontecendo, de maneira que você consulte os diversos atores internos, acho que isso é importante. E não querer colocar o seu conceito. Eu, como consultor, eu chego com uma proposição, e essa proposição precisa ser ajustada e alinhavada de acordo com a realidade do meu cliente. Eu preciso respeitar os conceitos, respeitar o entendimento que ele tem.
E a partir daí, então, construir alguma coisa que seja comum, que seja comum a todos. Você tratar as competências de maneira simplesmente apenas definindo as competências, não é interessante, porque você vai trazer uma linguagem, pode trazer uma linguagem diferente. Mas indo construindo com eles, acho que é uma saída. Claro, isso aí não é rápido nem fácil, às vezes é muito trabalhoso. E muitas vezes, o cliente escolhe um caminho, escolhe uma definição, escolhe um conceito que é até contrário ao que você tem, mas é dele, né? Se é dele, dá certo, então vai em frente. Então, esse cuidado, né? Não querer impor a sua visão, não querer impor o seu conceito, não querer impor a sua maneira de ver, eu acho que é bastante importante. Ser o facilitador para que ele construa os próprios conceitos. Quando eu digo de elaborar um glossário, não sou eu como consultor que elaboro, né? É o próprio cliente. Eu ajudo, evidentemente, né? Um toque aqui, um toque ali e tal, faço proposições, mas tem que ficar com a linguagem dele. Isso é que é o mais importante para acontecer isso que você está falando. Desde o CEO até o mais operacional funcionário, consiga compreender, quando eu digo quando falo uma palavra, consiga compreender o significado que aquela palavra tem naquele local. Em outro local pode ter outro significado, mas aqui significa tal e tal conceito, né? Quando você diz que você não cria, mas você facilita, né? O trabalho do consultor ou do analista de negócio é conduzir para que esse consenso chegue. Eu queria ilustrar aqui, ó, como a gente está falando de comunicação, eu gosto muito de comunicação visual aqui. Eu vou compartilhar aqui a minha tela aqui. Eu vou colocar os seus personagens aqui, ó, né? Tá aqui o emissor aqui e o receptor aqui, né? Ouvindo aqui do lado de cá. E aí, esse receptor está falando alguma coisa aqui, ou está emitindo alguma coisa, e ele tem, na hora que ele está... Aliás, eu vou até voltar aqui para aquele seu desenho, né? Está passando essa imagem, ele está baseando a sua codificação dentro de um repertório das suas imagens mentais ali que você usou ali. Como é que era o termo mesmo? Imagens referenciais. Imagens referenciais. E o receptor que está do lado de cá, ele está ouvindo e interpretando isso também com as suas imagens referenciais. O problema é que se essas duas imagens referenciais não tiverem uma área de sobreposição, se eles não tiverem um repertório comum, essa comunicação vai chegar lá totalmente torta. Então, o que a gente deveria pensar é que dentro dessa imagem referencial aqui, ele deveria escolher do que ele tem na imagem referencial dele, que é comum com o receptor. Essa zona aqui, que é vamos dizer, uma área de referencial comum, é onde a gente vai conseguir uma comunicação mais adequada, é onde a gente vai conseguir ampliar. Por isso aqui a gente fala, você falou de criar um glossário, e criar esse glossário em conjunto. O glossário é algo que faz com que a gente aumente essa zona comum. Outro é o modelo de conceitos, né? Modelos, né? A linguagem, ela é baseada em uma série de coisas aqui que podem ampliar essa área comum, e a gente pode trabalhar isso numa organização onde as pessoas têm que se comunicar sempre, e em criar iniciativas para ir ampliando essa área comum aqui e fazendo com que essas imagens referenciais comuns sejam mais amplas e que a gente consiga comunicar de uma maneira mais fácil. Isso tudo é um processo, né? Isso não é uma coisa que você vira a chave e passa a funcionar. É um processo, às vezes, um processo bastante trabalhoso. E que, por ser trabalhoso, muitas vezes as pessoas deixam de lado. Porque comunicação é o seguinte: está tão entranhado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que a gente não se preocupa, muitas vezes não se preocupa com isso, nem percebe. Nós estamos aqui nos comunicando, nós nos comunicamos em todo momento, em todo lugar, e não prestamos atenção, não paramos para pensar isso que o Fabrício trouxe para a gente, isso que eu coloquei lá. Quer dizer, eu estou tentando, na verdade, passar para vocês um conceito que está na minha cabeça. Tá certo? Eu estou tentando colocar isso em sons que significam palavras. É um processo criativo e totalmente complexo, não é tão simples assim, né? Eu preciso ter esse cuidado. E para que isso funcione melhor, né, é o não julgar, né? Claro, você tem as suas opiniões, mas quando alguém te passa um conceito, alguma ideia, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: não concordo. Não, peraí, não precisa concordar, mas não julgue. Aceite primeiro, tente compreender, para depois você dizer assim: concordo ou não concordo. E mesmo que você não concorde,
respeitar que o outro tem uma opinião diferente. Então, esse faz parte do processo comunicativo. Quer dizer, na primeira reação, né, é não julgar, ou, melhor dizendo, adiar o julgamento. Em algum momento você vai julgar porque você tem opinião, tem que ter a sua opinião. Né? Ter opinião é algum julgamento, traçar algum juízo de valor. Né? Não precisa deixar de fazer isso, mas primeiro você aceita como uma possibilidade, para depois sim você falar, bom, eu concordo ou não concordo. Então, o não julgar ou adiar o julgamento é uma forma, né, de tentar montar esse conjunto, né, de conceitos, vamos dizer assim, que fazem parte da linguagem comum na organização. Na organização, na família, nos bairros, nas regiões geográficas. Eu dou aula no Brasil inteiro, em vários lugares, já dei algumas bolas fora, em alguns lugares, falo algumas palavras que lá tem um significado e aqui tem outro, né? Estou lembrando agora, broche, né? Em Portugal é outra coisa, né? Tá certo. Vou falar aqui o que é, Matheus. E para a gente, broche é um negócio que você coloca no... Tá certo? Coloca na roupa, Fred. Uma coisa interessante, você falou ali da modelagem de conceito, né, Fabrício? E a modelagem, né, falando do vocabulário e tal, a modelagem de conceito é uma técnica do Babok, é a técnica 11 do Babok, modelagem de conceito, né, que eu vou até colar aqui, ó, que é usado para organizar o vocabulário do negócio necessário para comunicar de forma consistente e minuciosamente o conhecimento de um domínio. Exatamente. Então, é detalhe do detalhe. E a gente tem, inclusive, 2 papos sobre modelagem de negócios. Né? O papo de 4/3/2020, com o Fabrício, e um papo especial, né, que foi traduzindo um vocabulário de negócios foi um case de um restaurante, né, onde o pessoal brincou ali e tal, usando uma ferramenta. O que é o alimento, o que é o cliente, o que é isso, o que é cada coisa dentro de um restaurante, né, que é do dia 2/6/2021. Então, são 2 papos a gente usando isso, né, fazendo umas brincadeiras. Essa é uma técnica que eu gosto muito e eu dou treinamentos a respeito dela. Eu estava dando um workshop a respeito dessa técnica e aí uma pessoa falou, pô, Fabrício, mas eu não tenho dentro da minha empresa um espaço para fazer um modelo de conceitos, porque ninguém para, porque é um pouco do que o André falou, às vezes as pessoas não param para falar sobre comunicação, né? Pensar, né? E aí a pessoa, mas como é que eu vou fazer? Porque se eu chamar as pessoas para um workshop, para fazer um modelo de conceitos, para criar um glossário, ninguém quer vir fazer isso. Como é que eu faço nessa situação? Eu falei assim, eu nunca chamo ninguém para fazer um modelo de conceitos, eu simplesmente faço. Então, no meio de uma reunião, quando alguém está usando o termo a granel e me parece estranho, eu falo, mas desculpa, o que você quer dizer com a granel? Né? Eu faço essa pergunta, aí a pessoa fala, não, peraí, vamos escrever aqui, eu escrevo a granel é igual, aí o outro fala, não, mas eu não entendo assim, eu entendo assim, tá, não sei o quê. Aí, sem querer, a gente está discutindo o glossário de termos, né? E eu já vou amarrando os conceitos. Na modelagem de conceitos, a gente consegue colocar isso no diagrama, atrelando substantivos a verbos, isso ajuda bastante a entender e visualizar os principais termos de negócio. E sem exceção, nas reuniões onde eu faço isso, ao final da reunião é a parte da reunião que o pessoal mais gostou e fica contente. Só que eu não vou na reunião para falar sobre isso, eu estou lá na reunião para a gente resolver um problema. A reunião tem um projeto, tem uma iniciativa, alguma coisa, mas aí eu faço essas perguntas. Né? O que você quer dizer com a granel? Né? Dá um exemplo de a granel para ver se eu entendi bem. Né? Vamos colocar uma definição, então, para a gente ver se a gente se alinha. E isso ajuda muito e eu uso as técnicas de análise de negócio e modelagem de conceitos. Acho que essa é a grande questão, né, Fabrício? Como você estava comentando, hoje a gente vive um ambiente muito dinâmico dentro do aspecto corporativo e você está lidando com várias metodologias, né? Você está lidando com aspectos de metodologia ágil, que já é um mundo. Você está falando de modelos de negócio, você está falando de uma série de questões que são conceitos novos para a maioria das pessoas e que para você definir algum tipo de iniciativa, um projeto, algum tipo de estratégia, até um objetivo estratégico, você vai ter que considerar esse conceito como linear para todo mundo. Se você não entende, tem que fazer exatamente o que você acabou de falar. E aí entra o que o André estava comentando, né? De você ter o glossário, mas esse glossário, em algum momento, entrar numa visão um pouco mais conceitual e colocar todo mundo na mesma página, porque senão não vai para frente, né?
E é importante que a gente consiga estabelecer esse glossário com pelo menos assim, do ponto de vista dos analistas de negócio, ou de quem está fazendo análise de negócios, tá? Que a gente consiga estabelecer um vocabulário de negócio. Sei que o RH tem sua linguagem, a TI tem sua linguagem, o cara de vendas tem sua linguagem, o cara do marketing. Mas qual é o nosso vocabulário de negócio? Que é aí que a gente amarra todo mundo. E aí, quem está fazendo análise de negócio, ou por acaso, ou seja, como um papel oficial, pode ser um consultor, pode ser um arquiteto corporativo, pode ser um analista de sistemas que está fazendo análise de negócio, eu entendo que tem essa responsabilidade de ajudar as pessoas a falar em termos de negócio, estabelecer como é que o negócio quer entender o a granel, né? Se é um termo muito distante do que é usado no restante do mercado, mas se usa nessa empresa, eu entendo que tem que provocar um pouco uma reflexão. Gente, nós estamos usando um termo aqui diferente do que se usa em outras empresas. Isso pode nos trazer problema quando a gente for lidar com um fornecedor, quando a gente for lidar com um parceiro, porque ele pode entender errado. Vocês gostariam de mudar esse termo ou querem continuar assim? Ou talvez até vamos tentar um outro termo diferente, vamos usar um outro nome que não é nem um nem outro, né? Coloca um sobrenome, né? Embalado a granel, né? Você coloca um prenome antes, e aí tenta resolver esses pepinos. Eu acho que é um pouco da provocação, mas a definição tem que ser coletiva, que é o que o André tinha comentado, né? Tem que ser da... Eu gostaria de destacar duas coisas aí, Fabrício. Quer dizer, a primeira delas é o seguinte: ao elaborar esse glossário, esse vocabulário, que não você queira dar, a participação das pessoas é importante, porque faz com que a coisa funcione, pegue, né? Porque a pessoa, quando vê aquele glossário, aquela palavra, ele ajudou a construir, ele vê a identidade dele, a impressão digital. Então, fica mais fácil de você fazer com que realmente pegue. E outra é o seguinte: tem que ser um instrumento vivo, dinâmico, né? A todo momento você vai estar ajustando, vai estar remodelando, tendo esse cuidado que o Fabrício está trazendo. Quer dizer, nós entendemos aqui que granel é isso. Lá fora, né? Quando eu falar granel com os meus clientes, quando eu falar granel com os meus fornecedores, eles entenderão. Então, ter esse cuidado de manter esse instrumento, vamos dizer assim, vivo e atualizado é bastante importante. E fazer com que as pessoas participem, né? Isso faz com que, ao tomar posse, né, dessa comunicação, ele passa a ter valor, ele passa a ter efeito. Como faz para pegar o glossário? É fazer as pessoas participarem. É evidente que isso dá trabalho, isso leva tempo, mas é a melhor maneira de fazer as coisas acontecerem. Para isso é preciso planejar o engajamento de todas as partes interessadas, né? Um dos nossos itens aí da Baboc. Isso aí. E mais, né, Tiago? Um momento que eu acho assim, muito crítico em qualquer transformação não é nem o momento do início do fim do projeto, é na transformação no meio, né? Quer dizer, você não está nem no anterior, nem no novo, né? Está no miolo ali. Nesse miolo, então, a transição, né? Planejar a transição em processo de comunicação. A transição é fundamental para que você consiga atravessar a transição de uma maneira mais segura e mais rápido, se possível, né? Muito bom. Agora, eu resumiria a minha maneira de ver, né, naqueles dois aspectos que eu falei: assegurar o entendimento e o retorno, a comunicação, o reforço positivo da comunicação. Isso é a comunicação, né? É ir ajustando os entendimentos. Acho que isso é o mais importante. Muito bom. Nós fomos nos comunicando, que passou uma hora que passou voando, tá? Foi muito bom. Gostei dos exemplos. Obrigado, André, pelos exemplos aí, as provocações que você trouxe foram muito legais. Abílio, esse é o último papo de negócios do ano, mas não é a última atividade do ano, ainda tem atividade essa semana, hein? Temos Linkoff Agile Business Analysis no sábado, dia 17, às 9 horas da manhã. Legal. E é muito legal, né? Para quem não conhece o Linkoff, ele acontece lá no Zoom e todo mundo abre a câmera, todo mundo fala, todo mundo conversa, a gente se diverte muito, aprende também um monte, e é um evento bem participativo, eu diria, né? Pô, participativo demais. Quem conduz é o Ibson Pipoca Ágil, nosso diretor de comunicação e marketing, certo? E aí o Ibson
coloca a turma para conversar lá, abre, se o grupo tiver muito grande, ele abre salinhas individuais dentro do Zoom para que as pessoas possam conversar, trazer alguns entendimentos. E o tema vai ser Agile Business Analysis hoje aí. Vai ser muito legal. A inscrição lá pelo Simpla, né? E tem o link lá nos eventos na página do IBA Brasil. Lá vou até colocar o link aqui no chat, aqui, o IBA.org.br. Isso. iba.org.br, vou colocar no chat aqui para todo mundo. Tá aqui, ó. iba.org.br. Entra lá, roda até no rodapé, você vai ver próximo evento. Esse é o último do ano, é o único que está lá publicado, e ele vai aparecer lá. A Michelle está perguntando aqui se a minha orelha não ardeu hoje, não. Porque falaram de mim lá, porque aprenderam no BA Brasil. Isso foi legal. Muito lá bom. O pessoal comentou, muito bom. Fico feliz em saber que os aprendizados estão correndo lá, Michele. Muito bom de saber. Muito bom. E, Abílio, terminou esse ano? Quando é que a gente volta aqui para o Papo de Negócio? Depois do Link-Off, aí a gente tem Natal, Ano Novo, né? E voltamos no dia 1º de fevereiro. Janeiro e férias, é isso aí. Ninguém trabalha em janeiro. De folga. Desde folga. Não, no janeiro a gente vai trabalhar preparando os papos de 2023, que começa com um papo especial com o Hélio Costa, né? Eu não entendi muito bem o que o Hélio vai fazer, mas já estou morrendo de curiosidade aqui, louco para perguntar mais para ele do que vai ser. Vai ser um Airplane Workshop. O nome é legal. Diferente. Interessante. Já vai começar, então, coisa. Para 2023, podemos esperar novidades para o Papo de Negócio, então? Temos várias ideias aí, né? E novo coordenador. Vamos embora. Coordenador do Papo de Negócio, o que a gente espera para 2023? Muitas interações com muitos temas ligados aí, temas que estão ressoando aí no mercado de trabalho e que estão movimentando muitas empresas em relação a mudanças estruturais, né? É isso que a gente quer, é trazer coisas que de fato estão dentro do ambiente corporativo e que também estão muito ligados ao que o André estava comentando mais cedo, né? Também questão das competências que são desenvolvidas pelas pessoas, né? Uma visão prática do que o mercado está aplicando e como isso impacta na vida do analista de negócio e como que ele pode interagir nesses grandes temas a partir dessa realidade. Esse é o nosso objetivo, trazer muita coisa bacana, muita coisa que está acontecendo no momento. Legal. Obrigado, Thiago, por nos apoiar aí, assumir esse papel que é importante, de definir a agenda dos papos de negócio, de buscar os temas que interessam e como é que a gente pode fazer. Seja bem-vindo para atuar como voluntário aqui. Para quem não entendeu, nós somos todos voluntários aqui. O André está falando aqui é voluntário, o Abílio é voluntário, eu sou voluntário e o Thiago está assumindo esse papel para nos apoiar aqui a fazer essa coordenação. Se você que está nos assistindo agora tem uma ideia interessante, gostaria de falar no Papo de Negócio, procura o Thiago Borges lá pelo LinkedIn ou pelo nosso grupo. Se você estiver no nosso grupo lá do WhatsApp, o Thiago está por lá também, a gente vai se comunicando e a gente vai trazendo ideias para cá. Isso aqui é nosso, é da nossa comunidade, é para todo mundo botar o bedelho mesmo. Muito bom. Um exemplo disso foi o último papo de métricas, que a ideia do papo surgiu lá na comunidade do WhatsApp. O pessoal começou a falar sobre isso, dá um papo bom, e aí surgiu de lá. Muito bom. Senhores, muito obrigado pela participação. Obrigado, André, por trazer o tema dessa semana. E eu gostaria de desejar a todos vocês e a todo mundo que nos acompanha aqui pelo chat, pelos papos, um Feliz Natal, umas boas férias, Feliz Ano Novo. 2023 a gente volta sem Covid, vai ser um ano ótimo, bombando, com muitas novidades aqui para a gente, para o nosso Papo de Negócio. Muito obrigado, André, pelo compartilhar aí todos os conhecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu. E Feliz Natal e um ano novo cheio de sucesso e de felicidade para todos. Que a vida lhes sorria. Todos vocês. Amém. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais.